Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laura Dremer Strauss, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vício em comida. Ele é real ou não? É muito comum que essa afirmação apareça em rodas de conversa quando o assunto é dietas e emagrecimento. Alguém falando, por exemplo, eu sou viciada em chocolate, ou eu não posso comer esse doce porque ele me causa vício. No vídeo de hoje eu vim abordar esse assunto e te explicar mais a fundo o que realmente acontece por detrás dessas afirmações e pensamentos. E como em todos os vídeos, vocês sabem que eu gosto de trazer históricos da ciência, publicações e artigos que falam sobre o assunto, eu quero iniciar esse vídeo então recapitulando, passando lá na linha do tempo. A disseminação dessa informação e pensamento de que comida, principalmente os carboidratos, geram vício, surgiu em meados dos anos 70 com a publicação de 2 artigos bem tendenciosos. Por mais que alguns estudos com modelos animais, com aplicação de questionários em humanos, dão a ênfase ao fato de que combinações, consumos em excessos de alimentos ricos em gorduras e açúcares formem um fenômeno parecido com o vício, parece que não é exatamente isso que acaba acontecendo. Primeiro, que há discordâncias nas terminologias dentro da literatura médica e científica sobre o que realmente é vício. Segundo, como já falamos anteriormente em outros vídeos, e se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês podem ver bastante essas afirmações que eu coloco. A comida, ela é consumida de forma onipresente, Você tem consciência do que você está fazendo. E não tem um mecanismo de ação farmacológica, por exemplo, que vai influenciar nisso, Não há como indicar que chegue ao abuso se a gente for consumir comparado às drogas, por exemplo. Um outro dado de um outro estudo que avaliava se algum alimento poderia, quem sabe, ser considerado mais viciante que o outro, listou-se então que os alimentos industrializados, hiperpalatáveis, foram considerados e associados ao consumo mais abusivo. Vale refletir aqui, fica a reflexão, que esses alimentos são justamente aqueles que a maioria das pessoas considera como alimentos ruins, proibidos, dentro de um contexto de uma alimentação saudável proposta. E ele está associado como, por exemplo, às recompensas de prazer, mas que logo depois desse consumo de prazer, logo vem sentimentos como, por exemplo, a culpa, a frustração, tristeza, depressão, Mas justamente nessa linha de raciocínio é o que justifica dentro desse estudo, Ao evitarmos alimentos considerados ruins, proibidos, engordativos, não saudáveis, mas que também são aqueles que nos fornecem prazer, pode acontecer que ao consumir você perca totalmente o controle e cometa exageros na alimentação e após isso uma tentativa, de contornar aquela situação, você acaba restringindo e então aumentando a probabilidade de vou ficar só pensando naquele alimento, quando eu for comer eu vou comer em exagero. E isso acaba sendo confundido como, por exemplo, um episódio de abstinência e correlacionando ao vício desse alimento. Em um outro estudo também existem algumas evidências que em pessoas obesas, dentro do parâmetro de IMC, existe uma menor sensibilidade, digamos, do sistema de recompensa, induzido lá pela dopamina, assim como os que são viciados em drogas.
mas nos indivíduos obesos não se sabe se isso é causa ou consequência de um apetite excessivo e, consequentemente, de uma restrição. Concluímos então com esses estudos que eu acabei de mencionar que sim, temos mudanças neuroquímicas cerebrais na obesidade principalmente, porém autores concluem que não há nenhuma evidência que o excesso alimentar não possa ser explicado por fatores biopsicossociais e estando relacionado mais ao estilo de vida e o ambiente do que qualquer outro fator. E dentro disso também é sempre válido lembrar que o gatilho para o famoso vício em comida, de acordo com vários estudos, foi a restrição e dietas. E isso pode ser observado claramente em outros 2 estudos. E hoje eu tô cheia dos estudos aqui, né, dos artigos mostrando as evidências, né? Em um estudo, então, que o objetivo era avaliar a consequência de se restringir um alimento hiperpalatável, nesse caso foi escolhido o chocolate, né? Avaliou que o desejo pelo chocolate foi muito maior no grupo que restringiu o consumo dele. E esses mesmos autores realizaram um experimento com voluntários, onde eles observaram que eles iriam, por exemplo, dar um chocolate depois que os voluntários terminassem de realizar uma tarefa. Observou-se que o grupo que teve restrição do chocolate levaram menos tempo para realizar essa tarefa, demonstrando então uma ansiedade para chegar ao momento do consumo daquele chocolate. A restrição alimentar então muda o valor da comida e mostra que ela pode desregular, por exemplo, sinais que o nosso corpo nos manda de fome, de apetite, de saciedade e, consequentemente, gerando uma perda de controle com a comida, mas que não seria propriamente dito um vício. Então temos aí umas discordâncias de termos. A comida não seria muito bem viciante, mas temos outros fatores que influenciam os exageros alimentares, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com alguém que precisa entender um pouquinho mais sobre esses termos. Me siga também nas redes sociais e um beijo e até semana que vem!